de casa. Tinha deixado uma água ali no fogo, eu tava secando. Bom, aí ele tava no banco, não tinha levado o celular, né? Quando ele chegou em casa, que ele me contou os detalhes de como aconteceu. Mas ele tava no banco, tinha deixado o celular. Eu tava em casa, orando, eu já esperando a resposta de Deus acerca dessa vaga, mas orando e eu tava confiante que Deus ia fazer um milagre. Né? Eu já tava no 5º mês, já tinha completado 5 meses. E aí o telefone dela chama e fui eu que atendi. A moça liga, aqui é da companhia aérea tal. Senhor Arijamerson se encontra? Eu disse, não, ele não está. Eu sou a esposa dele, pode deixar recado. Ela vai ser para ele comparecer ao aeroporto amanhã. Ele tem disponibilidade tal hora, já com se ele tiver interesse, compareça, já com documentação, tá bom? Aí eu disse, tá certo, me tremendo todinha já em contato dele, meu Deus, eu não acredito. E aí eu disse, tá certo, não, ele vai, com certeza, obrigada, tchau. E eu fiquei, ai meu Deus, como é que eu faço pra contar pra ele? Ele tinha deixado o celular em casa, né? Enquanto eu tava lá, meu Deus, obrigada, foi o quarto, Jesus, obrigada. Tu és fiel, tu és maravilhoso. E pensando, meu Deus, como tu é lindo. Aí a gente já vem aquela dúvida, mas será que tem plano de saúde? Pode entrar pra cobrir o parto de Rebeca? Ai, Jesus. E a gente já tava em Petrolina, né? Porque nesse intervalo, enquanto ele mandou o currículo e chamou pra entrevista, a gente veio pra Petrolina, né? E aí estávamos esperando a resposta, se ele ia ser selecionado ou não, senão a gente ia ter que voltar, né? E aí, Deus maravilhoso. Aí, enquanto ele estava lá no banco, na fila do banco, ele encontrou uma menina que ele tinha comentado comigo, que era muito boa, a menina já tinha morado fora e tal, e disse assim, meu bem, ele estava lá, né? Aí, a menina viu a menina e tal, aí ele chega em casa, me contando. Eu digo, Ari, quero falar contigo. Pai, amor, tu não levou o celular. Ele todo triste, cabisbaixo, sabe? Aí eu disse, o que foi, menino? Eu doido pra contar, mas eu vi que ele tava muito triste, querendo me contar algo. Aí eu disse, o que foi? Aí ele disse, meu bem, quando eu tava lá no banco, encontrei a menina, que muito boa e tal, que ela me disse, ei, Ari, eles se ligaram? Aí eu disse, não. Aí ela disse, pois me ligaram. Aí eu disse, e foi ele? Quem ligou? Aí ela disse, as duas empresas. Aí só que eu optei por tal, que era a que não tinha ligado pra ali. Aí ela disse, e aí foi. Aí lá, que bom, boa sorte, você merece, tal. Amor, pois chamaram ela, chamaram ela e ela escolheu tal. Então, se não me ligaram, é porque eles acharam outra pessoa para outra vaga, da outra linha aérea. Aí eles aí ele foi. Mas, meu bem, Deus é fiel. Ligaram para ela sim. Então, a que ela escolheu, optou, ficou com ela. Mas a que ela não quis, é sua vaga. Eles ligaram. Aí ele... não acredito. Eu nunca esqueço dessa cena. Ari se ajoelhou, foi orar. Aí eu deixei ele sozinho, né? No momento dele com Deus. E Deus é perfeito. Aí no dia seguinte ele foi, levou toda a documentação. E eles pediram e tal. Aí ele falou, minha esposa está grávida, ela tem direito a quando tem, sim, já entra sem carência. Olha como Deus é perfeito. Sem carência. Aí ele ficou muito feliz. E Deus cumpriu com o seu cuidado mais uma vez. E, quer dizer, pra mim foi, assim, foi maravilhoso. E aí teve a questão que, pertinho de ganhar já de Rebeca, eu comecei a perder líquido, tive que ser internada. Mas já, eu nervosa, como é que dizer, barrava, né? Porque eu tava fazendo, mas eu passei a fazer o pré-natal, né, acompanhamento, mas as consultas eu achei normal, mas na hora da urgência, que precisou ser internada devido à perda de líquido,
Eu fiquei ainda com dúvida. Olha como a gente é. Aí a moça, não pode entrar, tal, a senhora vai ficar internada, caso precise fazer alguma intervenção, né? O plano tá ok. E aí eu fiquei internada alguns dias, depois tive alta, não foi preciso tirar bebê, voltei para casa só com repouso e tudo, e Deus foi cuidando. Em dezembro, Rebeca nasceu, e mais outro milagre, ela nasceu com amarelinha, né? Quiterícia. E Jesus cuidou de uma forma maravilhosa, colocou um pediatra que estava de plantão no dia do meu parto, que eu não sei se posso nem citar o nome dele aqui, mas ele foi, Deus colocou ele, doutor José Mendes, e ele cuidou assim com muito carinho. Ele mesmo me confidenciou que foi um caso muito sério, que era o de Rebeca, né? Não baixava de jeito nenhum a bilirrubina. E eu lembro que eu agoniada, porque Rebeca nasceu e eu tive que ficar lá internada com ela. Passava seus dias, 1, 2, 3 dias, 4 dias. No quarto dia eu chamei ele e disse, doutor, o que está acontecendo? E sem saber que ele já estava agoniado, sem saber o que fazer, ele me confessou, quando eu tive alta depois, que o caso de Rebeca era muito sério e que ele pensou até em fazer uma transfusão de sangue, mas ele insistiu nos aparelhos lá para baixar, né, a luz, e Deus foi maravilhoso. Eu lembro que eu cheguei para ele, doutor, o que está acontecendo? Meu Deus, que a gente não tem alta, não vai para casa. Ele, sua bebê tá com a bilirrubina, assim, explicou. E eu pensei até em fazer uma transfusão, mas como ela é muito pequenininha, poderia não resistir. Aí eu, misericórdia, me faltou as forças, eu disse, Jesus, obrigada. E ele disse assim, olha, vamos esperar mais 2 dias. E se não baixar, a gente vai ver o que vai fazer. E eu comecei a orar, eu disse, Jesus. Aí ele disse, quantos dias Deus precisou para fazer a terra? Aí eu disse, 6. Aí pronto, então tenha calma. A gente tá no 4º dia. Vamos esperar para ver. E aí do 6º dia, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, a gente teve alta, né, do hospital. Rebeca conseguiu baixar, Deus conseguiu fazer com que a bilirrubina dela baixasse. E para honra e glória do Senhor Jesus, a gente teve alta e Deus cuidou. Tem cuidado, Ele é maravilhoso. E vale a pena confiar nele, vale a pena depositar a nossa confiança e ser fiel a Ele, né? E eu lembro que eu fiquei lembrando, nossa, se a gente tivesse ficado em Recife, o custo para manter uma criança, né, internada, e eu também ia ficar consequentemente esperando com ela, né, que ela era recém-nascida, isso é muito alto, a gente não tinha condição. Então, Deus colocou no meu coração esse desejo de voltar para cá e pedir a Deus essa porta de emprego que Deus abriu. Foi tudo propósito de Deus. E o que eu quero trazer para vocês, que tem sonhos que Deus coloca em nossas vidas. Não sabemos como, nem porquê. Às vezes nem entendemos porque é algo impossível. Quando a gente conta a alguém, até a pessoas próximas, como José estava contando aqui para seu pai, sua madrasta, né, e seus irmãos, eles acharam como uma afronta. Mas os sonhos, quem deu a José foi Deus. Por mais que as circunstâncias pareçam adversas, por mais que tudo venha ao contrário daquilo que você sonhou, se o sonho for de Deus, não se preocupe. Descanse, por mais difícil que seja, que não é fácil. A gente, por ser mãe, mulher, primeiro mulher e mãe, é difícil a gente descansar. É difícil a gente confiar. Mas o Deus que nós servimos é fiel para cumprir à risca aquilo que Ele colocou em nosso coração. Então,
o primeiro ocorrido nas nossas vidas em Recife, que nos levou a pensar em voltar, não foi a saudade. Foi as meninas brincando ali. Foi um... Mamãe tá gravando. Foi um ocorrido, como eu falei. A gente sofreu um assalto em nossa residência enquanto dormíamos. Isso me gerou um pânico muito grande. Que eu disse, meu Deus, por que Deus permitiu? Deus permitiu, mas livrou, nos guardou, não permitiu que tocasse em nós. Tocaram em nossos bens, levaram o que a gente tinha de valor, mas preservou, né, as nossas vidas, cuidou de nós. O que eu quero dizer a vocês, quando José teve esse sonho aqui, ele, de forma, eu digo que inocente, eu não tem pessoas que acreditam que, já teve gente que eu vi falando que José foi um tanto, assim, atrevido em contar para os seus irmãos, porque, não devia ter contado. Não, ele sonhou. Um sonho que Deus o deu, que a princípio ele não sabia, né? Eu acredito que, com certeza, ele não sabia onde o levaria. E contou para seus irmãos. E seus irmãos já o invejavam, né? Por que o invejavam? Porque ele tinha um tratamento, digamos que diferenciado pelo seu pai. Né? A gente sabe a história de José, que o seu pai tinha um carinho muito grande por ele, por ser filho da mulher amada, de Jacó, né? Que aqui já também conhecido como Israel, e tinha aquele carinho, aquele cuidado em especial pelo seu pai, né? E aí o seu pai tinha, em forma de amor, de demonstrar, meu Deus, meu filho é uma bênção, como a gente como mãe sabe, às vezes a gente exagera um pouquinho uma admiração em um certo filho, porque a gente talvez ele tem algumas virtudes que nos faz lembrar algo que a gente talvez queria ser, ou que acha bonito em uma criança, ou se ele for adolescente, da forma como ele acha. Mas a gente tem que ter até esse cuidado, porque às vezes aquele filho que é mais, talvez não tenha essas qualidades que você tanto quer, você não pode o rejeitar, né? Nem ser tão dura com ele. Tem que tentar buscar. Às vezes eu falho também nisso, porque, por exemplo, eu tenho duas, elas são muito diferentes uma da outra, forma de pensar, de agir. E claro que tem uma delas que tem algumas coisas que você fica admirando assim, nossa, que lindo, ai, que mais tão bonito esse. E tem a outra que, meu Deus, como ela consegue fazer isso. Eu não gosto disso, ela faz, do jeito que ela, entendeu? Ai, gente, Jesus, chega aqui, me dá sabedoria para não ser tão dura em cobrar algo, né? Mas Deus é que nos dá sabedoria, de nós mesmos não conseguimos. Como mãe, a gente tem essa tarefa, eu acredito, muito importante, que é educar, né? Educar. E como eu já disse, são duas, mas são muito diferentes uma da outra, sabe? E como eu disse e repito, Jacó dava esse tratamento diferenciado a José, né? Por toda a sua história com a sua falecida esposa Raquel. Então, quando ele fez aquela túnica, né, colorida, gente, uma túnica colorida, feita por ele mesmo, ele queria mostrar, você é amado, meu filho, você é meu preferido. Ele queria dizer, e isso fere totalmente o coração dos outros filhos. Aí então já criaram aquela inveja, né?